Hoje eu vou trazer para vocês os 5 perigos invisíveis da obesidade. E o quinto e último é o mais importante. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo para você saber tudo sobre o que a obesidade pode trazer de mal para você. Eu sou a doutora Kemi Barreto, médica, endocrinologista e metabologista. Bem, pessoal, quero começar esse vídeo falando que a obesidade é sim uma doença. Infelizmente, ela é uma doença crônica e é uma doença que pode trazer muitas outras doenças associadas. É uma condição multifatorial, ou seja, tem várias causas que podem te levar ao excesso de peso. Tem a causa genética, se você vem de uma história familiar aí com vários parentes de primeiro e segundo grau com obesidade, você tem mais chance de evoluir com obesidade em alguma fase da sua vida. Tem uma questão também ambiental, dos hábitos, da família em que você está inserida, né? Como é que foi construído toda a parte do hábito alimentar desde que você era uma criança, adolescente, até a vida adulta. Tem também questões emocionais envolvidas com a obesidade. Por isso que é um desafio tratar a obesidade, tanto para o médico como para o paciente, porque você não tem uma única causa, né? Você tem várias causas e você precisa mexer em todas elas, na parte emocional, nos hábitos familiares, nos hábitos pessoais. A única que você não pode mexer é na genética, mas se você tratar muito bem ali os hábitos e as emoções, você pode sim tratar a obesidade e evitar várias doenças que são os perigos invisíveis da obesidade que eu vou trazer para vocês. Uma pergunta muito comum no consultório é assim: doutora, eu estou acima do peso, mas meus exames estão normais. Eu sou uma pessoa saudável, não sou? E eu lhe digo, infelizmente, não. Não existe um paciente que esteja com obesidade, ou seja, um IMC acima de 30 e esteja saudável. Por quê? Porque a saúde, ela não é apenas os exames estarem normais. Ela passa por outros aspectos. O paciente obeso é um paciente cronicamente inflamado. Doutora, mas eu não sinto nada, não sinto dor, eu não sinto febre. Por que eu estou inflamado? Porque é uma inflamação crônica e silenciosa. Esse é o que vai derivar, desse vai derivar todos os perigos da obesidade, tá? Então, o paciente obeso é um paciente inflamado, é um paciente que vai ter mais risco de outras doenças, é um paciente que vai ter mais propensão a pegar uma doença infecciosa e tá mais grave. É um paciente que, se ele tiver numa doença mais grave, precisar de um UTI, ele pode ter complicações mais sérias, entende? Que a obesidade, ela tem aspectos que nem sempre estão ali visíveis para a gente, né? Então, não é só você examinar um paciente e ver que tá tudo bem. Ah, doutora, mas minha pressão tá normal, minha glicemia é normal, meu colesterol é ótimo, eu não tenho nenhum sintoma. Muito bem, que bom, mas não é por isso que você está saudável, porque a própria condição de obesidade, excesso de gordura, de citocinas inflamatórias que é produzida pelo tecido de gordura em excesso, leva você a um estado de inflamação crônica e de muitas outras doenças, tá? Então, uma lição para vocês: exames normais não garantem uma saúde boa, tá bom? E agora eu vou falar para vocês realmente quais são os 5 perigos da obesidade. Primeiro, diabetes e resistência insulínica. Ou seja, o paciente que tem obesidade, ele tem muito mais chance de evoluir com um pré-diabetes e depois com diabetes do que uma pessoa que não tem obesidade. Mesmo que você não tenha nenhum caso na sua família de diabetes, mas só o fato de você estar acima do peso, você sobrecarrega o seu pâncreas, a sua produção de insulina e, portanto, você pode alterar a sua glicemia, seus exames e levar você a ter um diagnóstico de diabetes.
Por isso que muitas vezes, quando o paciente tem um pré-diabetes ou um diabetes inicial e ele perde ali 5, 10% do peso, ele consegue reverter esse quadro. Olha que maravilha! Já pensou você sair de alguns remédios de diabetes do início do tratamento porque você perdeu peso? Isso acontece. Varia muito de cada paciente, da genética, da comida daquele paciente, da atividade física, mas é possível, tá? Então, esse é o primeiro perigo, que é o diabetes. Segundo perigo, depressão. A gente já tem confirmado na literatura médica que a obesidade aumenta o risco de depressão e de outros transtornos psicológicos, como a ansiedade também, né? O paciente que tem obesidade, ele pode às vezes ficar um pouco mais retraído, ter uma autoestima diminuída, tem uma tendência a não ter tanto convívio social e, portanto, isso pode piorar um estado depressivo, tá? Assim também como o estado depressivo pode piorar o excesso de peso, aí porque o paciente vai acabar tendo mais, descontando um pouco mais a comida, levando muito mais ali suas emoções para a comida e aí aumentando o peso e fazendo um ciclo vicioso, certo? A depressão levando à ansiedade, que leva também aí ao aumento da alimentação, e a alimentação em excesso, a obesidade, levando um quadro de transtorno de ansiedade e depressão. Então, muito cuidado que a obesidade pode piorar esses estados de depressão, tá? Terceiro perigo da obesidade, a apneia do sono. Doutora, e o que é a apneia do sono? É um transtorno do sono em que você está dormindo, mas você não tem a quantidade suficiente de sono profundo naquela sua noite de sono. Você às vezes dorme ali 7, 8 horas, uma quantidade boa de horas, mas você acorda cansado. E um dos sinais da apneia do sono, muito característicos, é o ronco. Então, se você tem uma obesidade, principalmente a obesidade grau 2 ou grau 3, você tem muito mais chance de evoluir para uma apneia do sono e isso perpetuar e aumentar outros problemas de saúde, até problemas cardiovasculares. Então, se você tem roncos e obesidade, fique atento, procure o médico para investigar se não é apneia do sono e tratar, porque tem tratamento. Quarto perigo da obesidade é o aumento de hipertensão e de doenças cardiovasculares correlacionadas, como infarto e AVC. Sim, meus amigos, a obesidade, ela sobrecarrega muito o coração. E hoje em dia, as estatísticas nos mostram que é um dos principais fatores de riscos para a hipertensão e para as doenças cardiovasculares. Então, infarto e AVC tem muito mais prevalência em pacientes com obesidade. Então, se você quer, daqui a 10, 20, 30 anos, prevenir infarto e AVC desde agora, a sua vida adulta mais jovem, procure perder peso, porque você vai sobrecarregar menos o coração, ter menos hipertensão e ter menos risco de doença cardiovascular. E como prometido, eu vou falar para vocês sobre o quinto e último perigo invisível que muitas vezes os pacientes e as pessoas em geral não atentam para ele, que é o perigo de aumento de risco de câncer por conta da obesidade. Doutora, a obesidade leva a aumento de risco de câncer? Sim, meus amigos, infelizmente, eleva. Nas mulheres, o câncer que está mais ligado ao excesso de peso é o câncer de mama. E nos homens é o câncer de intestino, tá? Mas outros cânceres ligados ao excesso de peso é o câncer de fígado, o câncer de próstata, que é um pouco mais agressivo em pessoas com obesidade, tá? Então, e doutora, e por que tem essa relação entre a obesidade e o câncer? Lembra que eu falei para vocês que a obesidade é uma doença inflamatória crônica? Então, você imagina que você tem aí 10, 20 anos de obesidade. Então, são 10, 20 anos de inflamação crônica no teu organismo. E isso vai danificando o DNA das células através das citocinas inflamatórias que a gordura vai produzindo. E aí, junto com o fator genético, o fator ambiental,
outros estímulos que levam, né, ao aumento do risco de câncer. Então, se você que é mulher e está acima do peso, você precisa ter sempre um cuidado redobrado com as mamas, né? Fazer aí o acompanhamento ginecológico anual, os exames de rotina, né? Ultrassom e mamografia, para diminuir o risco, né, dessa doença, do câncer de mama, porque muitas vezes ele é mais prevalente em mulheres que estão acima do peso, tá? Em relação aos homens, é o câncer de intestino, né? Então, o intestino, ele tá, nos pacientes com obesidade, ele está muito mais inflamado e muito mais propenso a formar pólipos e a aumentar esse risco de câncer de intestino. Então, pessoal, eu dei aí 5 perigos e 5 motivos que você tem para tratar o excesso de peso, que vai evitar várias doenças, vai te dar muito mais qualidade de vida, muito mais tempo de vida, né, com vida muito mais saudável, muito mais próxima, para que você possa ter uma vida mais feliz ao lado dos seus familiares. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário sobre alguma dúvida que você teve. Pronto, teu dia. Chega.